Olá, eu sou Enzo Sampronha, autor deste trabalho cujo título é Modelagem da absorção com modulação de temperatura em sistemas de leito fluidizado para captura de CO2. Meu orientador é o professor Marcelo Martins Seckler, eu sou aluno do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP. A motivação e importância desse trabalho é resolver problemas ambientais relacionados às mudanças climáticas, através de tecnologias de captura de carbono. Convencionalmente, utiliza-se a absorção química de CO2 em soluções de aminas, mas esse processo acarreta elevado consumo de energia na regeneração do solvente líquido. Então, pesquisas têm apontado processos alternativos, como a absorção de CO2, porque os materiais absorventes têm menor capacidade calorífica e não há evaporação. É, o processo cíclico de absorção ele pode ser dividido em absorção, que é exotérmica, e desorção, endotérmica. E tem dois modos fundamentais de ciclo. A absorção por modulação de pressão, em que se aumenta e abaixa a pressão, e por modulação de temperatura, em que se aumenta e abaixa a temperatura. A tecnologia TSA ela é considerada mais aplicável, praticamente, para a operação contínua, em que a gente busca tratar grandes vazões com teor de CO2 relativamente alto do que a PSA. E a tecnologia TSA é convencionalmente feita em leito fixo. Porém, em leito fixo, a gente tem transporte de calor no aquecimento e resfriamento relativamente lento, a gente precisa de grandes áreas de seção transversal para tratar altas vazões. Então, tem se proposto o regime de fluidização, em que a gente consegue obter maiores velocidades de gás e maiores taxas de transferência de calor e massa, em comparação a leitos fixos. Então, como objetivo, a gente vai buscar nesse trabalho desenvolver um modelo matemático para a absorção do CO2 em leito fluidizado, incluindo os fenômenos de transporte no processo, buscando identificar quais são os fatores limitantes da taxa de absorção. Na metodologia, a gente desenvolveu esse modelo utilizando correlações semi-empíricas. Vamos aplicar a teoria tradicional de duas regiões na fluidização, que o leito é composto por bolhas sem sólidos e emulsão na mínima fluidização. A gente vai dividir o leito em três compartimentos: gás das bolhas, gás da emulsão, sólidos da emulsão, sendo que cada um desses três é uma mistura perfeita individualmente. Para descrever o sistema, a gente está utilizando balanço de massa e energia, correlações para comportamento de bolhas, queda de pressão no leito, transporte de calor e massa e modelos termodinâmicos e cinéticos de absorção. E a gente vai utilizar o absorvente de 0,13x e utilizamos a função fsolve no MATLAB para solucionar o sistema não linear, que é o restante dessas equações. Aqui estão as hipóteses simplificativas utilizadas no modelo e, como resultados, nós fizemos simulações do modelo de bolhas de emulsão e comparamos com o modelo de equilíbrio desenvolvido por Yuri Belleri em 2023 para a absorção adiabática de CO2 de estágio único. Nós comparamos sob condições iguais resultados com fluxo de gás fixo G e fluxo variável de sólidos S, com uma razão S sobre G no intervalo de 1 a 10, e aqui à direita tem os parâmetros utilizados para simulações. Como resultados, à esquerda a gente tem a fração molar de CO2 no gás tratado, em que em azul a gente tem a do modelo de equilíbrio, que vai tender a zero quando S sobre G aumenta, e do modelo BE de bolhas de emulsão, que vai tender a um valor basal, indicando que a gente tem uma resistência ao transporte de massa aqui. Enquanto que à direita a gente pode observar a concentração absorvida no modelo de equilíbrio em azul, modelo de bolhas de emulsão completo em vermelho, e na linha em cinza, o modelo de bolhas de emulsão considerando a absorção instantânea, e aí a gente observa que a absorção se torna uma resistência importante para razões S sobre G maiores. E antes disso, é predominante a transferência de massa a bolhas de emulsão. Aqui nós temos a temperatura de saída do gás e dos sólidos. A gente pode observar que a diferença da temperatura do gás e do sólido vai até em torno de 4 Kelvin. Em comparação ao aumento global de temperatura do leito, de 30 a 50 Kelvin, é relativamente pequeno e também ele se mantém relativamente constante. Então, isso indica que essa resistência não é limitante para o processo. A gente vai ter também a eficiência da absorção de CO2 e a seletividade da absorção de CO2 plotadas, e a gente vai observar que essas tendem a ser ambas maiores para razões S sobre G menores e vão decrescendo numa tendência para razões S sobre G altas. Como conclusões parciais, a gente propôs um modelo em que ambos os transportes de massa, bolhas de emulsão e cinética de absorção vão retardar o processo, mas para tempos de resistência grandes, a absorção é instantânea praticamente. A troca de calor provavelmente não vai ser o fator limitante, mas sim o transporte de massa, bolha e emulsão. Esse modelo, ele prevê eficiências de absorção de CO2 na faixa de 70% a 85%, indicando que dá para a gente usar modelos de equilíbrio para otimizar o processo. E a gente vai ter condições de alta recuperação de CO2 no estágio para quando a gente tem baixa eficiência e seletividade de CO2. Mas a gente quer esses três altos, então a gente precisa investigar mais o espaço operacional. Então aqui estão as referências bibliográficas, aqui estão os agradecimentos aos colaboradores e às instituições financiadoras, o RCGI, a FAPESP e a Shell, com apoio da ANP, e muito obrigado.